Em janeiro, o G1 soltou uma notícia muito triste e bem assustadora. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de feminicídios. Notícia essa que está todos os dias chegando para a gente através dos jornais, das redes sociais e em outros meios. Por isso, hoje o Entre Pontes vai trazer feminicídio e psicanálise para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. O feminicídio, enquanto um fenômeno social, político, histórico, costuma ser tratado apenas a partir de dados, estatísticas e explicações jurídicas. O que esse livro propõe é um deslocamento muito importante. Pensar o feminicídio também a partir da psicanálise, ou seja, do campo do desejo, da subjetividade, da linguagem e das estruturas que organizam o laço social. Aqui, a violência não aparece como um ato isolado ou fruto de um descontrole individual, mas como algo que se articula com discursos, fantasias e posições subjetivas profundamente arraizadas. Um ponto central nesse livro é mostrar que o feminicídio não começa no ato final da morte, mas ele é antecedido por relações marcadas por dominação, apagamento da subjetividade feminina, tentativas de controle do corpo e do desejo da mulher. A psicanálise entra justamente para pensar o que está em jogo quando o outro não é reconhecido como sujeito. O que acontece quando a mulher deixa de ocupar um lugar simbólico e passa a ser tratada como objeto. A partir da psicanálise, o Marcel nos ajuda a entender que o feminicídio pode estar ligado à recusa da alteridade, à dificuldade de lidar com a falta, à tentativa violenta de tamponar aquilo que escapa ao controle. Não se trata de justificar a violência, e é importante deixar muito claro que o Marcel fala isso o tempo inteiro no livro, mas de compreender as suas raízes simbólicas, para que a gente possa pensar em formas reais de enfrentamento. A escuta psicanalítica parece aqui como uma ferramenta ética. Escutar o sofrimento dos discursos sociais e os sintomas que atravessam essa realidade. Algo muito importante no livro é que a psicanálise não aparece desligada do mundo. Pelo contrário, ela é convocada para dialogar tanto com o campo jurídico, quanto com os estudos de gênero, a política e os movimentos sociais. O feminicídio, ele é apresentado como um sintoma social grave, que exige não só leis, mas transformações nos nossos modos de relação, nos nossos discursos e nas formas de subjetivação. Esse livro, ele é indicado para quem estuda psicanálise, mas também por quem se interessa por questões de gênero, por profissionais da educação, da saúde, do direito, e qualquer pessoa que queira pensar o feminicídio para além do óbvio. É uma leitura muito densa, mas necessária, que não oferece respostas fáceis. E talvez esse seja um dos maiores méritos desse livro. Pensar o feminicídio a partir da psicanálise é aceitar o desafio de olhar para aquilo que a sociedade muitas vezes prefere silenciar. Esse livro nos lembra que nomear, escutar e simbolizar também são formas de resistência. E eu tenho um carinho muito especial por esse livro, porque foi através dele que eu conheci o Marcel, o autor. E desde então, nunca mais parei de fazer parte dos grupos de estudos do Marcel. O Marcel, ele é um excelente psicanalista aqui de Belo Horizonte, e ele tem uma didática incrível, e eu tenho um lugar de fala, né, já que eu sou ouvinte do Marcel, aluna, não sei nem que posição que a gente se coloca nisso, há muitos anos. E nesse livro não é diferente. O Marcel, ele vai explicando os conceitos, a primeira parte do livro, ele explica os conceitos da psicanálise com muitos detalhes, de uma forma muito clara. E aí na segunda parte ele faz essa correlação. Outra coisa muito legal que o Marcel faz nesse livro é esse desvio do olhar. Ele olha para o homem, né? O que acontece com esse homem que mata essa mulher, com esse homem que comete o feminicídio. Então ele procura mostrar dentro da psicanálise, né, dentro dos conceitos psicanalíticos, o que a gente pode entender dessa outra pessoa.
E muito importante, gente, em momento nenhum ele tenta justificar, em momento nenhum ele tenta colocar como se tivesse algo que justificasse essa ação. Não é isso. Marcel deixa isso muito claro. Mas ele abre realmente o campo da gente para um outro olhar, para uma outra forma, para mais uma posição de tentar entender toda essa situação. E eu acho que o vídeo de hoje conversa muito com o vídeo anterior aqui do canal. Então eu trouxe para vocês, né, no Mito da Beleza, um conceito da Simone de Beauvoir, uma fala dela uma frase dela muito emblemática, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. E da mesma forma que eu falei isso, eu acho que a gente pode olhar também para o campo do masculino, né? Isso são construções sociais. Então, como que a gente está construindo essa masculinidade? Como que a gente está construindo os nossos meninos? Uma outra coisa que eu queria falar também aqui é como a gente educa as nossas crianças. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa também pensar. O que a gente está ensinando para os nossos meninos? O que a gente está ensinando para as nossas meninas? Se a gente continuar colocando tudo que é do campo do feminino nesse lugar ruim, nesse lugar de inferior, como que a gente espera que essas coisas mudem? Então, o menino não pode chorar porque é coisa de menina. O menino não pode ter sentimentos porque isso é coisa de menina. O menino não pode brincar de casinha, de cuidar de uma boneca e de alguma coisa assim, porque isso é coisa de mulherzinha. Então, sempre esse coisa de mulherzinha vem muito nesse lugar pejorativo, nesse lugar de diminuir mesmo. Se a gente coloca desde a infância a mulher nesse lugar, como que a gente quer acabar com esses índices terríveis de feminicídio que a gente tem visto? A outra coisa é com relação às nossas meninas. Como que a gente está criando as nossas meninas? E aí eu vou trazer uma fala do Marcel, que ele falou algumas aulas atrás, que eu estava assistindo dele. Ele falou: olha, quando eu tiver uma filha, eu vou amar tanto ela, tanto, para ela poder entender que esse é o nível de amor que ela tem que receber do outro. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que amar os nossos filhos para eles entenderem o que é o amor. Tem uma frase que me arrepia muito, assim, eu chego a tremer por dentro, é quando a gente vai conversar sobre educação, aí às vezes eu escuto pais e mães e falam assim: eu bato no meu filho porque eu amo. Como assim, gente? Como que uma violência é sinônimo de amor? O que você está ensinando nessa relação? Aonde tem um que claramente tem o poder, é maior, é superior, e o outro que está naquela posição ali de menos poderoso, né? Aquela posição de menor, de precisar de é tratado dessa forma. E aí ele entende isso como amor. Então isso que é amor? É essa agressividade, é ser tratado assim? Então essa frase me deixa sempre muito incomodada. Os nossos filhos, isso é uma crença minha, eles aprendem tudo com a gente. O que é bom e o que é ruim. E o que a gente fala, mas principalmente o que a gente faz. A medida de amor dos nossos filhos é a medida que a gente demonstra para eles de amor. Nas nossas relações, no nosso convívio com eles. É assim que eles vão entendendo o que é amor, o que é respeito ao outro. E aqui eu queria deixar um pedido para os homens, muito importante. Eu acho que a gente está precisando sair desse lugar de eu não sou um feminicida, então eu não vou tocar no assunto, mas se colocar numa posição um pouco mais ativa, no sentido de não só silenciar, mas também de falar, de enfrentar, de questionar. Vocês já perceberam quantas músicas a gente escuta que tem esse teor, que colocam a mulher nesse lugar? Ah, se você não fizer isso, eu vou embora. Ah, se a mulher não fizer tal coisa, eu vou deixar ela. E aí sempre ela nesse lugar de ter que servir, de ter que se colocar à disposição do outro. Quantos discursos você já escutou no trabalho, na família, entre amigos, em que a mulher é colocada nesse lugar de objeto? E nesse momento, gente, não basta mais levantar da mesa e sair ou não participar da conversa. A gente agora precisa se impor. E a gente precisa dar voz aos homens também. Não vai dar para mudar tudo isso só com a nossa voz, só com a voz das mulheres.
A gente precisa que vocês nos ajudem, questionando, se colocando nesse lugar de enfrentamento, mas não estou falando de enfrentamento no sentido de embate, não. Mas de questionamento mesmo. Questionem esse lugar, questionem essas falas. Isso que eu falei lá no início do vídeo, né? O feminicídio, ele começa no discurso, ele não começa no ato em si. Então a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção no que a gente está ouvindo, no que a gente está falando e no que a gente está sendo conivente, quando a gente não questiona, quando a gente não coloca o outro numa posição de por que isso não dá certo, tá? Então a minha dica de hoje, para conversar com o livro da semana passada, é o Feminicídio em Psicanálise. Sigam o Marcel maravilhoso, vocês vão adorar as dicas que ele coloca nas redes dele. Ele é ótimo, ele traz as coisas de uma forma muito clara. E o Entre Pontos queria muito contribuir, não só para a literatura, né? Não só para poder as pessoas lerem mais, mas essa leitura também consciente, essa leitura crítica. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, porque você não achou o seu livro certo, e o Entre Pontos está aqui para poder te dar essa mãozinha. Até semana que vem, não deixa de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e deixar pra gente aqui nos comentários indicação de livros, que são sempre muito bem-vindas. Até a próxima aqui.